Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dirigiram-se a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer. Jesus chamou a multidão e disse: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que torna alguém impuro, mas o que sai da boca. Então os discípulos se aproximaram e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram ao ouvir tuas palavras? Ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial porque celebramos São João Maria Vianney, o patrono de todos os padres, de todos os sacerdotes. E essa figura tão especial porque encontra sua santidade mesmo diante da dificuldade de inteligência. Todos nós, ou grande parte de nós, sabemos a história de São João Maria Vianney, que quase não se tornou padre porque alguns o consideravam burro. Não que ele era burro, não sabia nada, mas ele tinha dificuldades de aprender o latim, tinha dificuldades de aprender o grego, e por essas dificuldades simplesmente rotularam ele. É burro, não tem condições. Mas mesmo assim a coisa foi acontecendo, de repente ele se tornou padre e mandaram para o vilarejo de Ars, uma pequena vila toda errada, uma vida moral toda estrupiada, tudo confuso. Mas, já que temos esse padrezinho aqui, então manda ali para Ars, porque ele é fraco, a cidade também não vai exigir muito, porque é uma cidade já perdida, e está tudo certo. São João Maria Vianney vai para Ars, e lá ele transforma aquele lugar. Alcança sua santidade no confessionário, e ali faz com que o reino de Deus se instaure, destruindo o reino mundano que ali existia. Porque ele, muito mais do que inteligência, ele era sábio para se deixar conduzir pelo plano e pela vontade de Deus. É um grande exemplo para o evangelho de hoje. Os fariseus, os escribas, eram muito inteligentes. Eles tinham de cor absolutamente todas as leis, as tantas e tantas leis que existiam. Mas eles tinham tanta inteligência que lhes faltava sabedoria de acolher o próprio Senhor que estava diante deles. Por vezes a nossa vida é muito isso, queridos irmãos e irmãs. Assim como no Evangelho, em que os fariseus e os escribas não conseguiam perceber quem Jesus era, mas os pecadores, os pescadores, os mais fragilizados o conseguiam perceber. Assim como São João Maria Vianney, que poderia não ter uma grande inteligência, mas na sabedoria do coração conseguiu alcançar a santidade, levar a santidade para Ars. Também se faz assim o nosso caminho. Precisamos ser inteligentes? Sim. Mas, muito mais do que inteligência, precisamos ter a sabedoria de, muito mais do que saber resolver e fazer tudo, é conseguir fazer e resolver a partir da vontade do coração de Deus. Que São João Maria Vianney interceda pela Igreja, pelo Papa, pelos padres, mas que São João Maria Vianney interceda por todo mundo, para que muito mais do que tanta inteligência, possamos buscar a sabedoria de fazer a vontade de Deus, sendo que é exatamente esta
que é capaz de transformar toda a realidade e todo o mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você e sobre o seu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.